Alô, alô, melhorou? Tá bom? Todos me ouvem? Tá, então beleza, muito boa noite. Boa noite, internautas. Bom, continuando aqui o capítulo 17, há 2 quintas atrás eu falei que teríamos cenas dos próximos capítulos. Aí voltamos a apresentar, da viagem também. Bom, nós terminamos com esse slide aqui. O Jerônimo, ele tinha voltado ao nosso lar para receber algumas ordens e deixou o André Luiz trabalhando, né? Falou para todos, permaneçam trabalhando aqui na casa transitória. Não era para ficar à toa esperando o chefe chegar. Então, quando o Jerônimo volta, ele coloca aqui: entrar em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Hoje nós tratamos aqui no primeiro tempo, né, do Evangelho, sobre a dar de graça o que de graça recebemos. Então vamos lá. Eu trouxe aqui só um adendo. Quem é Amélia, né? Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então essa é a Amélia, uma professora presbiteriana, né? Vejam que Jesus não escolhe religião, a pessoa tem de trabalhar pelo bem. Pouco importa a religião. Então ela já tinha uma missão, e mais adiante nós vamos ver quantas missões ela já fez. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Como é que alguém impede a morte? Essa é a pergunta do André Luiz. Como que alguém com uma prece conseguiu impedir a morte? Mas livre-arbítrio e hora da morte, só Deus é que tem o poder de tolher ou adiar. Coisa estranha, não? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou. Como ele percebeu as minhas indagações, aqui o André Luiz, as indagações dele, como ele percebeu? Forma, pensamento. O Ernesto Bozano nos salvou 2 semanas atrás. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. Curiosidade, né? Ninguém senão Deus detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações dos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. Então, temos as nossas tarefas e temos as nossas limitações. Mas essas limitações cessam quando vem algo superior e nos determina a fazer. Às vezes a gente não tem uma saída, qualquer coisa, de repente uma ideia. É a determinação para sair daquele beco. Se não for para sair, não sairemos. É mais ou menos aí. Não é que Deus faz o que quer, a hora que quer. Não. Tem a lei correta. Entretanto, existem algumas situações que podem ser modificadas temporariamente. Elas são maleáveis. Nada é absoluto. Só Deus tem poder absoluto. E aí, mas então é aquela história.
Deus continua fazendo na hora que quiser. Não, Zeus só existiu na mitologia grega. Deus tem leis imutáveis, corretas, a eternidade inteira. O Stephen Hawking, ele dizia o seguinte, ele se dizia ateu, não é isso, é que ele não acreditava nesse Deus que mexe com tudo a toda hora porque ele quer. Se o universo, Maida nos lembra sempre isso, tem harmonia, tem paz, tudo funciona corretamente, ali tem Deus. Agora, aquilo que mexe de acordo com o seu bel prazer, isso aí não pode ser Deus. Então, essa era a questão de Stephen Hawking. Se o universo funciona perfeitamente, o cidadão que criou isso aqui é perfeito. Ele nunca disse que não tinha. Né? Então, o futuro pode ser calculado em linhas gerais. Então, não tem Maktub. Mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Resposta de São Luís. Esse item 28 aqui. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Resposta de São Luís. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Poder ilimitado. Já existe um desígnio ali, mas só Deus sabe. E os espíritos superiores que ele determinou que assim soubessem também. O anjo da guarda é um deles. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Então não é que Deus faz o que quer na hora que quer. Já existe aquilo ali programado. Uma coisa ou outra se modifica, mas o fim é o mesmo. Ele leva a pessoa até o abismo e depois recolhe. Ah, é a hora extrema, mas existe uma missão. Espera aí, segura um pouquinho. Já vimos isso aí nos Missionários da Luz, e aqui o André Luiz repete. Mentira. Não? Não. Depois eu te passo. Isso aí é para um homem de pôr café. Aí vem o Jerônimo e nos coloca. Deus. Lembra do Sérgio Felipe de Sim. Oliveira num congresso falando de um senhor que clinicamente não podia estar vivo? Sérgio Felipe de Oliveira contou num congresso um senhor de uma certa idade que vinha sempre com a saúde claudicante, né? Sempre com muita dificuldade. E de repente, todo mundo olhava e falava: esse cara não vai voltar. E visitou ele constantemente. E não morria. Por quê? Porque é exatamente essa passagem que você trouxe para nós. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Essa frase de Jerônimo, ela dá uma defesa de tese aqui. Com esta frase, né, a gente consegue alcançar muita coisa. Então aquilo que nós achávamos que Deus mexeu porque quis, porque Ele pode, porque... Não, já estava acertado que aquilo aconteceria. Mas às vezes precisa de uma ajudinha nossa, né? Eu preciso pedir. Deus sabe que eu preciso. Mas por que eu não vou pedir? Ah, eu vou me humilhar? Não, eu não vou me humilhar, eu vou pedir. Nós, enquanto crianças, ou as crianças que conosco estão aqui agora, né? Eu sou pai novo, né? Então é isso. A gente não tem de pedir alguma coisa para conseguir. Minha mãe não vai adivinhar o que eu quero. Eu preciso falar: mãe, hoje eu quero comer molho branco com chuchu. Eu adoro isso. Fazer o quê? Só que ela não vai fazer porque ela não sabe que eu preciso. Ela sabe que eu gosto, mas é o momento de fazer? Eu preciso pedir. Eu preciso pedir. Continua aqui o Jerônimo.
Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada há muito tempo, está com idade. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente, ao coletivo. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificações de roteiro igual à de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Aqui tem mais um errinho que eu preciso corrigir depois. Eu vou ler só a parte que está em azul claro. A prece, somente quando estabelece modificações de roteiro, é que paira o interesse coletivo. Então não é o interesse individual, que nós falamos hoje aqui na questão relacionada a dai de graça o que de graça recebeste. Não é o meu interesse, é o interesse de todos. E aí o Hugo estava dizendo que eu estava muito lógico hoje, né? Vem agora, ainda bem que esse negócio tem uma previsão aqui. Não, tudo tem. As necessidades de muitos superam as necessidades de poucos ou de um. Quem aparece agora? Esse filme aqui, A Ira de Khan, o Spock salvou a nave, e ele fala exatamente isso aqui para o capitão. Por que ele se sacrificou? Porque as necessidades de muitos superam as necessidades de poucos ou de um. A prece coletiva aqui, né, a questão coletiva é a que vai vigiar para que essa senhora seja poupada em algum tempo do retorno à pátria espiritual. Eu falei poupada do retorno? Para quem fica, ela está poupada. Ela não, já chegou a hora, eu preciso ir. Ainda não, aguarde mais um pouquinho. Então está aqui, Augusto, lógico. Recordei uma experiência anterior em que observava certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. É exatamente esse caso aqui. Missionários da Luz, Antônio é viúvo faz 20 anos. Explicou Alexandre. E está nas vésperas de vir a ter conosco, no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Aí eu deixei numa caixa mais alta aqui. O Senhor, Deus, nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então, de novo, hora da morte, livre-arbítrio, só Deus é que mexe. Apresenta-se um encarnado que estava no momento do sono físico. Vocês lembram desse caso? Que o Alexandre pediu para ver alguém que estivesse encarnado ali, trabalhando na região, para poder ajudá-lo, porque ele precisava de fluido animal para aquela questão. Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Ele esqueceu tudo, é para ficar fazendo isso aqui, ele ficou em prece o tempo todo concentrado. Lembrem-se da prece, né? Ondas curtas, ultracurtas, médias. A prece nesse momento precisa ser de ondas ultracurtas. Foi então que vi Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador, recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue. Via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo, fluido animal, né, do Afonso, encarnado em serviço no sono físico, transferindo ali, fazendo uma transfusão de energia. É o que acontece no passe. Aqui, daqui a pouco, começa o passe pessoal da AME. É isso que acontece, a transfusão de energia. Por isso, na Câmara de Passes, nós precisamos esquecer da vida lá fora. Tanto pacientes como passistas precisam se concentrar. E aqui agora.
praia chuveirada de energia magnética. Nós aqui tem que esquecer também. O Maida está lembrando aqui. Aqui nós também precisamos esquecer. Por isso tem que desligar o celular. Para esquecer, além das ondas que atrapalham, né? Esquecer. Estamos aqui. Pronto. Se eu não estiver aqui, estiver com a cabeça lá, não vai adiantar. Esse preparo, o professor Paulo Rossi gostava de nos dizer, a gente tem que entrar no clima da casa. Então tem que chegar, às vezes o pessoal chega ali e quer conversar, sobe, veio para quê mesmo? Eu vim para dar passe aqui em cima, certo? Olha aqui, e a prece aqui, como é que faz? Eu não estou melhorando, eu estou vindo no centro trabalhar, mas eu não estou melhorando. Por que será? Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. Então já tinha outros espíritos ali, ligados à missão protestante. Mas eles são espíritos, sim, mas a missão deles era com aquele pessoal que professa aquela religião. Ponto final. São todos espíritos, todos irmãos, todos sabem como é que a coisa funciona. Mas a missão deles é ali. Então ali eles vão funcionar. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. Olha aí, o pessoal fazendo a prece, né? Não é, de novo, o professor Paulo hoje vai ser chamado aqui várias vezes. A gente precisa ter em mente que não é para ser carola, mas tem de ter o mínimo necessário de fé. Eu falei que eu ia ser menos lógico, eu avisei hoje, eu deixei tudo pronto. A gente precisa de um pouco mais de fé. Fé raciocinada, mas fé. Eu preciso compreender que as coisas funcionam assim. Eu não sou um carola. Lembra da Zenóbia? Ela fez a oração da manhã e o resto do dia ela trabalhou. O pessoal lá tocando fogo fora da casa transitória e ela nem aí. Vamos rezar. Já fiz minhas preces, eu preciso trabalhar, ver outra coisa aqui. Mas ela deixou a prece. Não, mas foi tão forte a prece que ela recebeu, tamanha energia, que ela já se sustentava. Os demais têm de fazer prece mesmo. Então, é o sustento. Nós não conhecemos a potência da prece. Por mais que leiamos isso aqui, nós não sabemos como isso funciona. E aí, falou-se do Evangelho ali no lar, né? Evangelho em casa, Meimei. Eu sempre falo desse livro às segundas-feiras, quando eu estou aqui abrindo os trabalhos. É o melhor livro para quem quer começar a fazer o Evangelho no lar. É um livro fininho, letras grandes, não dá preguiça de ler, tem figurinha, é muito bom. E aqui o introito do Emmanuel para esse livro é espetacular, como sempre, né? Praticas cultos diversos em casa, de maneira imperceptível. O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza dos pensamentos. Estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muita vez, é provisória ilusão. Se abraçares realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto com o Cristo a limpeza começa na consciência, o pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança é a harmonia. A segurança é a harmonia. Moram o carinho, a segurança é a harmonia. Moram o carinho e entendimento fraterno. E o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Pensando nisso, oferece-te Meimei as páginas desse livro. Possa ele, pois, ajudar-te na formação do teu núcleo de evangelho entre as paredes do próprio lar, porque se a doutrina espírita
é o Cristo em luz para a humanidade, acima de tudo, é a luz do Cristo no coração. Emmanuel. Para quem não sabe por que Emmanuel, o Freitas Nobre, no segundo pinga-fogo que o Chico foi, ele explicou para nós. Porque o Manuel da Nóbrega assinava os seus documentos E.M. Manuel, Hermano Manuel. E aí ficou Emmanuel. Por isso Emmanuel. Jerônimo, entretanto, voltando aqui para o Obreiros da Vida Eterna, revelou-se mais uma vez um médico experimentado e competente do nosso plano de ação, aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo. Forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Como no caso do Antônio, a nossa professora Amélia vai ficar mais alguns meses aqui na Terra. Finda a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, que foi atribuído, e de fato com razões poderosas, ao efeito da prece. Elas não estavam fazendo culto do Evangelho em casa? Ah, olha, deu certo, rezamos, deu certo aqui. E deu mesmo. Aqui o André Luiz acabou de dizer. Mas por que tudo isso? Porque a prece ajudou o Jerônimo a trabalhar. É como se fosse um condutor. Né? A gente lembra do mecanismo da mediunidade, nós precisamos de um gerador, precisamos de um condutor. Então tudo isso, né, o dínamo, né, vai começar a distribuir energia. A prece é esse dínamo. Ela vai distribuir a energia. Aí vem o André Luiz questionando, né, teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Aí vem o Jerônimo e diz: não, não é bem isso. Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Também não. Não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas? Então o Jerônimo ele explica bem. Não, eu quero que a minha mãe fique. Não. Minha professora. Também não. Isso aqui é importante. Não são os nossos pedidos para que a pessoa fique que modificam o roteiro das autoridades. Nem quando a gente quer que a pessoa vá, nossa, está sofrendo, meu Deus, por que não leva logo? Porque não vai modificar o roteiro. Ali tem um roteirinho feito. Mas então o que foi? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha, e o telefone tilintou chamando alguém. Aqui ela tinha pedido, faltou eu colocar aqui, perguntando se o Joãozinho não poderia visitá-los. E aí, é essa interrogação. A filha, tá bom, falou lá com uma pessoa no telefone, que era o esposo, né? Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves momentos, receberá você a chave do problema. Está misterioso, né? Viu? Eu entrei no clima do livro, que é misterioso também. Cavaleiro bem posto deu a entrada, conduzindo um menino miúdo, de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: vovó, como vai? Designando-o, o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Deve ter sido um que assim. Que? Criança? Fez uma prece e mudou tudo? Não, tem alguma coisa errada aqui, né?
não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Então era a avó, a Albina, que cuidava dele. Adoção à brasileira. Naquela época podia. Agora, vejam, criança órfã, apareceu ali na porta, no cestinho, deve ter sido, fez uma prece que modificou o destino de uma pessoa, e aqui vem Jerônimo e diz, não obstante a prova, não é qualquer, teve prova, órfão, largado ali, não tinha família, aspas, e estava em prova. Repare que ele não falou expiação, ele falou prova. Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, mas ele estava em prova. Justiça divina. Reencarnado em missão do Evangelho. Bom, por que não veio numa família estruturada? Por que já não nasceu ali? Por quê? Porque está em prova. Justiça divina. Mas eu estou lembrando aqui, o Chico Xavier. Como é que foi a vida do Chico? Qual era a missão do Chico? Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, torna o seio das criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. O Espírito sopra onde quer. O que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Então, ele era Espírito. Teve de nascer ali numa família desestruturada para aparecer na porta dela e soprar ali onde ele queria e deveria. Mas precisou passar por uma situação difícil. Atendendo-me a curiosidade, entrou em explicações finais advertindo: que nota particular você vê em Lloyd? Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro verifiquei que está em período ativo de maternidade em vésperas da delivrança. Já estava para nascer. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. Agora o quebra-cabeça começa a encaixar. A criança, até aí ele continua criança, concorda? É uma criança, rezou ali antes de dormir. A menina em processo reencarnacionista é abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Mas eles já se dão bem, ele faz parte da família da Albina de tantos séculos, ela também, e ele é órfão. Eu vou bater nisso de novo. Justiça divina. Foram associados de Albina em várias missões. E muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Então ela não era uma simples professora. Tinha algo a mais aí. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para obtenção de oportunidades mais altas. Cada um de nós tem os seus créditos. Vai querer falar alguma coisa? Então fala. Estou vendo sentimento aí. Muito obrigado. Estou vendo caridade e piedade aí. O menino que não é menino veio com essa missão e você vê a lógica. E eu procuro o sentimento. E para mim é a piedade do Evangelho segundo o Espiritismo aí. O cara precisa ter um problema, porque o problema vai significar para ele uma oportunidade dessa condição difícil dele não perder a missão. Se viesse tudo redondinho, parece a lenda que está no começo da Libertação do Peixinho Vermelho. O cara precisa se mexer, precisa trabalhar para ele não perder a missão evangélica. Precisa sofrer. O pessoal não aceita.
Aí eu volto para o nosso Stephen Hawking, né? Era para viver 5 anos, com todo aquele problema. Se não fosse esse homem, muita coisa da física não teria sido encontrada. Tá? Inclusive, algumas outras questões de sustentabilidade, que ele tinha um instituto nos Estados Unidos, né? Para sustentabilidade, para a criação de material sustentável, para a gente não ficar puxando tanta coisa do planeta. Então vejam até onde chegou. E o cidadão só mexia 2 dedos, né? Ele só usava 2 e trabalhava que nem um alucinado. Entendam como quiserem. Apesar da condição infantil, agora vem o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física. Em que momento é isso? Qual é o momento que nos caracteriza fora da esfera física? Diariamente? O sono. Recebeu conhecimento da morte próxima da nossa venerável irmã. Então, quando ele saiu para o trabalho do sono, né? Corpo descansando, espírito trabalhando, ele recebeu essa informação. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento. Então, veja, ele percebeu, opa, tem uma missão com aquela moça que vai nascer, a vovó morre e a minha mãe, aspas, né, vai ficar abalada, pode abortar. E aí a minha missão já era. Mas não é só a minha missão. O que eu faria, lembra que ele fala aqui, ele e a menina que vai nascer, tem uma missão para aquela coletividade. Vejam aí o coletivo aparecendo. E a sua lógica de volta. E volta a lógica. Não tem jeito. É lógico. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. O coletivo. E aqui, lá vamos nós. Revista Espírita, janeiro de 1859. Eu não trouxe o texto, porque este texto está no Livro dos Espíritos, pergunta 495. É a resposta da 495. Todo mundo tem o Livro dos Espíritos, né? Então não precisa de mais um papel. Sustentabilidade. É só procurar na resposta da 495 que tem esse texto do Anjo da Guarda, de autoria de São Luís e Santo Agostinho. E vocês vão perceber quando é um, quando é outro. Vamos verificar se os celulares estão desligados. Aqui começa então começam os dois. Vocês vão identificar quando é um, quando é outro. Tá? O texto é único. Há uma doutrina, a dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Para eles, hein? Sim, onde quer que estejas, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Brando influxo sua alma sente. Recebeu o conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Perceberam aí a intuição? Ele estava trabalhando, recebeu a informação, pode ser que tenha sido do anjo da guarda, tudo indica que sim, né? Por que não? Gênesis, capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Por que eu trouxe isso aqui? O Gênesis a gente sabe que é uma alegoria que Moisés criou para a gente compreender. A consciência. Caim, Caim, onde está o teu irmão? Né? Brando influxo vossa alma sente. Então, a nossa consciência, quando dói, é a intuição do anjo da guarda. Ô, você está falando, Caim, onde está o teu irmão? O que você fez aí, hein?
que você vai fazer? O que você está pretendendo fazer? Às vezes, dá um avisinho antes, né? Dá a advertência alguns dias antes. É isso aqui. Caim, onde está o teu irmão? Voltamos aqui. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Então, enquanto ele dormia, ele fazia as rogativas singulares. Porque enquanto criança, né, encarnada, a gente está em vigília, não percebe. Dormiu, o que acontece? Espírito um pouco mais adiantado, a gente volta a ser o que é, realmente. Né? Um espírito de adulto. Salas de desenvolvimento mediúnico. Crianças não dão passividade. São espíritos adultos infantilizados. Ou espíritos gozadores querendo levar a sala a erro. Tá? Isso está em vários livros, o Richard Simonetti explicou isso também. Então, vejam por este exemplo. E foi daqui que eu tirei a tese. Quando ele dorme, ele volta a ter o espírito adulto. Porque ele estava em missão, ele estava em missão. Então ele tinha essa possibilidade, outros não. Mas vejam, no momento do sono, ele volta a ter a consciência que deveria ter. Consciência de espírito já há muito tempo vivendo na Terra. A singular ocorrência enchia-me de encanto e surpresa. E completando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Isso é pesado, né? A gente precisa compreender isso aqui. Ah, mas então qualquer prece? Não. Lá atrás o Jerônimo já explicou, não é bem assim. Esta tinha um propósito. Ele tinha mérito. Aí falou para nós, tem o mérito, ele tinha o mérito para poder pedir. Voltamos à questão do centurião, a última aula que a doutora Marlene nos deu aqui. O pedido do centurião para Jesus para curar o seu servo foi fundamental para a cura do servo que não acreditava em Jesus. Mas de quem era o mérito? Do centurião, que compreendeu que Jesus tinha um poder, porque ele, enquanto militar, tinha o poder sobre os soldados dele. Para ele, então, Jesus era um comandante que tinha soldados espirituais que poderiam ajudá-lo. Por isso que Jesus fala, não encontrei tamanha fé em ninguém aqui de Israel. Ou seja, nós religiosos não tínhamos a fé que um pagão tinha. Porque compreendeu pela lógica, né? E não teria como compreender pela fé. A oração aqui nos demonstra o quê? A solicitação a Deus. Por isso que a gente tem que pedir todo momento, fica pedindo. Mas pedir para quem? Para Deus. Mas quem vai levar essa prece para Deus? Nós, ué. Jesus falou que a gente não precisa de intermediário, mas eu preciso, eu não consigo. Olha o anjo da guarda. Né? Ah, eu acredito num santo X. Peça para ele. A prece vai chegar onde tem que chegar. Se a sua fé é naquela pessoa, faça. Né? A prece vai chegar onde tem que chegar. Não importa para quem eu faça. É a minha intenção. E esta aqui tinha uma motivação para a coletividade. Por isso foi adiada a morte da Albina. Mas não, tem que ser com o coração, porque só prece de boca é voo da galinha. Não sai dali. Tem que ser um voo de condor, né? Aquela vai embora, fica lá. Aquilo é um voo, né? Bonito, um cisne. Você já viu um cisne voando? É uma coisa de louco. Muito bem. Então, aqui está. Chegamos aqui ao finalzinho. Hoje eu dei uma corrida boa, né? Falei rápido porque eu estava com medo do tempo aqui.
Isso aqui é uma continuação dessa mensagem do anjo da guarda. Eles terminam assim: homens doutos. Vocês lembram da primeira parte, né? Bem tranquilinha e tal. Agora vejam este final aqui. Identifiquem quem passou qual parte para quem. Mais tranquilo, mais doce, São Luís. Mais duro, mais teológico, Santo Agostinho. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. E aí outra coisa que o professor Paulo Rossi nos ensinava: a gente responde pelo mal que pratica e pelo mal oriundo do bem que nós deixamos de praticar. Quer dizer, aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, responde por esse dano. É mais ou menos isso. Não imaginais que obras fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Então, se nós temos o talento, a possibilidade de ensinar, é uma imposição de Deus. Senão você é um usurário do conhecimento. Quando eu falei aqui do capítulo 4, eu trouxe o exemplo do Libertação, do professor que estava inserido no meio dos usurários. Todos com dinheiro, menos ele. Mas ele não distribuiu o conhecimento. E é para fazer a distribuição do conhecimento correto. Correto. Que vá fazer a pessoa se profissionalizar, ser um cidadão. Eu estou tendo que me segurar, viu? Mas vamos lá. Para que vos outorgou Deus a inteligência e a ciência, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna? Eu preciso ensinar o que a pessoa deve aprender para se adiantar, para progredir, não para estagnar, não para criar dissensões, cisânia, não para separar as pessoas, mas para unir as pessoas. Se eu sou então um homem de talento, se eu sou um douto, se eu tenho essa possibilidade, eu devo ensinar aquilo que vai ajudar a pessoa a melhorar, não aquilo que vai privá-la de ter as coisas. A nossa terra de Santa Cruz está passando por uma situação ímpar. Nós temos questões relativas à Guerra do Paraguai e escravidão nesse país. Já respondemos muito por isso, de forma pesada. Não poderemos responder pela legalização do aborto. Nós não poderemos responder por influências maléficas que não vão fazer a nação progredir. Ainda não somos nem o coração do mundo, nem a pátria do Evangelho. Mas nós só conseguiremos ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo se nós não destruirmos a família. Nós percebemos aqui no texto o tempo todo a família, a família, a família. Sem família nós não somos nada. Se não fosse o presente da família, não existiria. Jesus veio no seio de uma família. Jesus nunca nos disse para abandonarmos a nossa família. Ele disse, homem e mulher são um, vão fazer a sua família, mas não falou para largar todo mundo de lado. Então é a família. São aqueles que nos ajudam. É aquele berço que nos recebeu aqui. Nós precisamos ensinar para aqueles que nós temos a possibilidade, principalmente os professores, aqui eu olho para a nossa propedeuta, eu tenho de ensinar o que é correto, o que é certo.
Eu tenho de valorizar a família e a vida. Eu não posso, em momento algum, coadunar com uma situação que vai levar à legalização do aborto. Façamos o que devemos fazer. Não nos omitamos neste momento difícil. Cada um de nós escolha aquilo que quer fazer, em quem quer apostar, mas não se omita. A omissão também nos ajuda a não praticar o bem. Não disse nada. Escolham, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Mas antes de apertar um botãozinho qualquer, lembra do anjo da guarda. E pense no país. Não pense num grupo que se locupleta com situações colocadas nesse país. Obrigado. Perguntas? Não tem.